Então, nós podemos perceber que a natureza, ela revela um pouco sobre Deus. É bem verdade que a natureza não revela tudo sobre Deus, mas ela revela o suficiente para vermos que existe um Deus criador. E não só a própria natureza em si, as árvores, as plantas, mas toda a natureza como um todo, os animais, a maneira como os animais hoje, por exemplo, migram de um lugar para o outro, esse senso de migração, o corpo humano como uma máquina perfeita criada por Deus, essas coisas mostram que existe um Deus, o universo. Então, a revelação mostra isso. Um filósofo grego chamado Platão, ele já dizia a seus discípulos o seguinte: para crer em Deus é suficiente levantar os olhos aos céus. Então Platão já tinha também essa ideia de que basta olhar para as coisas que nos envolvem, para o céu, e nós vamos ver que existe um Deus revelador. E o salmista, ele também confirma isso, ele diz assim no Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então a natureza é um meio da revelação geral de Deus, mas há ainda também algo mais, ou alguns elementos mais desse tipo de revelação. A consciência humana também é um modelo de revelação geral, porque a consciência é o nosso senso de certo e errado. É aquela vozinha que muitas vezes vai falando conosco, dizendo: olha, Paulo, você está certo, Paulo, você está errado, Paulo, não faça isso, Paulo, vai por aqui ou não vai por ali. Essa vozinha que fala conosco, que a gente fala muitas vezes a voz da consciência, é uma maneira que Deus se comunica com o ser humano para que o ser humano consiga entender o seu propósito. E Deus fala assim com todas as pessoas, sejam cristãs ou não cristãs. Então isso é uma maneira de revelação também de Deus. Uma outra maneira de revelação geral é a história. Quando nós olhamos a história, os fatos históricos, nós percebemos Deus agindo por meio da história. Nós temos, por exemplo, se pegarmos uma história bíblica como o dilúvio, lá na Bíblia nós vamos ter o livro do Gênesis, essa história é relatada, mas ao longo da história a arqueologia veio encontrando algumas coisas que demonstravam a mesma narrativa. Algumas vezes com outros nomes, outras vezes com outras culturas, mas o contexto da história do dilúvio estava presente. E essa história veio vindo até hoje, até é tema de filmes. Então a história também vem se comunicando com o ser humano para revelar a Deus. É um meio de revelação geral também de Deus. Bom, falamos um pouquinho da revelação geral, vamos falar um pouquinho da revelação especial. Embora a revelação geral seja tão importante para o ser humano, para nós conhecermos a Deus, ela não é suficiente, pois ela falha na apresentação clara do caráter de Deus e do seu propósito para conosco. Por quê? Porque a gente não entende totalmente quem é Deus e como é Deus por meio da revelação geral. Então, devido a isso, nós precisamos de uma outra revelação, que é a revelação especial. A revelação especial veio agora para mostrar tudo aquilo que a revelação geral não conseguiu mostrar. E aí, como revelação especial, nós temos, por exemplo, a Bíblia. As Sagradas Escrituras são, em primeiro lugar, uma revelação religiosa, uma revelação de Deus. A Bíblia mostra, de forma gradual e progressiva, como Deus veio se comunicando com o ser humano. Pouco a pouco, Deus veio falando, Deus veio anunciando e veio se mostrando, se tornando conhecido para o ser humano. E por que eu digo que ela é gradual? Porque coisas que o povo veio aprendendo lá com Adão e Eva, foi crescendo, foi se aperfeiçoando, Deus foi comunicando mais coisas, mostrando mais verdades, e então o ser humano foi conhecendo melhor a Deus, conhecendo o todo de Deus. Então a Bíblia é uma das maneiras como Deus se revela. É uma revelação especial. A outra maneira que a revelação especial se dá foi na própria pessoa de Jesus. Jesus, nós cremos que ele é Deus ou se tornou Deus homem quando assumiu a forma humana. Então Jesus, ele veio para revelar a Deus, veio para revelar o Pai, veio para revelar o caráter de Deus. Jesus mesmo disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, uma das maneiras da revelação especial também é a pessoa do próprio Senhor Jesus. E uma outra revelação especial são os milagres. Os milagres são sinais
do amor de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida do ser humano. Milagre é muitas vezes a contradição do óbvio, a contradição da natureza, porque as pessoas olham para uma pessoa doente, por exemplo, imagina que ela não pode ser curada, mas Deus intervém, faz um milagre, e aquele milagre é uma revelação de que há um Deus, e é uma revelação especial. Somente Deus pode fazer milagres, só Ele pode alcançar o ser humano dessa maneira. Então nós vimos aí também pelo menos 3 maneiras de revelação especial: a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo e os milagres. E convido você a continuar conosco. No próximo vídeo vamos ampliar um pouco mais este conceito da introdução à Bíblia e vamos falar agora também a respeito de inspiração, iluminação. Vamos falar a respeito de como a Bíblia veio se formando e chegou até nós, como ela está hoje. Enfim, é muita coisa ainda para abordarmos e convido você a permanecer comigo. Não esquece de assinar o canal para que você não perca nenhum vídeo e espero você no nosso próximo encontro. Um abraço.